Saúde os irmãos com a paz do Senhor, sou o irmão Mateus, e vamos continuar com a nossa série dos 10 mandamentos. Hoje, irmãos, eu confundi e acabei pensando que hoje era o último mandamento, o mandamento de não cobiçar. Hoje o certo seria falar sobre o falso testemunho, mas eu acabei trocando e estudei sobre o não cobiçar. Então, amanhã nós faremos sobre o mandamento do falso testemunho. Amém? Vamos ler em Êxodo capítulo 20, verso 17, que diz: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Irmãos, Deus fala sobre a cobiça. E o que é a cobiça? A cobiça é o desejo por você ter algo que é do seu próximo, de outra pessoa que esteja perto ou longe de você. Você cobiça a casa de alguém, você cobiça ter a vida de alguém. Não é a mesma coisa de você desejar ter igual. Por exemplo, você olhar, ver alguém que tem um carro e dizer, rapaz, um dia eu vou comprar um carro desse. Não. Isso aí é um sonho e meta que qualquer um pode ter, se estiver alinhado com o propósito do Senhor. Estamos falando aqui de desejo pecaminoso, né? Desejo tenebroso e maligno quanto objetos, coisas ou pessoas que o próximo possa ter. Um grande exemplo de cobiça nós encontramos lá em 1 Reis capítulo 21. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas é sobre a vinha de Nabote. A Bíblia vai dizer que o rei naquela época, que era o rei de Samaria, era o rei Acabe, junto com Jezabel. Os irmãos sabem que eram pessoas totalmente idólatras, né? E Acabe viu a vinha de Nabote e se agradou dela. Acabe chegou perto de Nabote e disse, olha Nabote, me dê essa vinha. Se você quiser, a gente troca por uma melhor. Eu quero essa, porque essa está vizinha do meu palácio. Nabote tinha uma vinha de herança, tinha recebido dos seus pais, ao lado do palácio do rei Acabe. E ele disse, olha, ou a gente troca, eu te dou uma vinha melhor, ou se você preferir, eu te dou o valor em dinheiro, eu compro a sua vinha. E ali Nabote olha como servo do Senhor. Ele diz que o Senhor, quando ele fala o Senhor, o S está em maiúsculo no versículo. Ele está falando de Deus. Ele diz que Deus me guarde a te dar a herança que me foi dada. A herança que os pais dele haviam dado a ele. E a Bíblia diz que a cobiça de Acabe ela é tão forte que ele chega angustiado em casa. Ele chega desgostoso. A Bíblia fala, ele chega desgostoso e angustiado. E ali a cobiça, a frustração de não ter recebido aquilo que queria foi tanta que ele não comeu. E daqui a pouco Jezabel chega e pergunta a ele, por que o teu espírito está abatido dessa maneira, tu não quer nem comer pão? E ele explica, eu vi a vinha de Nabote, a vinha dele era muito bonita, mas ele não quis me dar. Aí ela disse, não se preocupe, veja só como o pecado ele é perigoso. Ela disse, fique tranquilo, porque eu te darei a vinha de Nabote. E a Bíblia diz que ela escreve cartas aos anciãos que viviam, eram vizinhos, né, de Nabote, viviam por ali, dando autorização e levantando um falso testemunho contra Nabote. Olha, também fala sobre o versículo 16, sobre o falso testemunho. Ela escreve cartas alegando que Nabote havia blasfemado contra o nome de Deus e que deveria ser apedrejado. Veja só a mentira que ela inventou. Ela também manda na carta de que, além de Nabote ser acusado, ele deveria ser apedrejado, e ela tinha escolhido 2 homens, que a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Veja a maracutaia que a mulher armou, por conta da cobiça. Esses 2 homens acusariam Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei Acabe.
e seria apedrejado. E foi isso que aconteceu. Os anciãos foram lá, pegaram Nabote, esses dois homens que a Bíblia chama eles de filhos de Belial, filhos da perdição, filhos do inferno, do diabo. Eles acusaram Nabote de maneira falsa, falsamente, de terem blasfemado contra Deus e contra o rei Acabe. E ali ele foi posto para fora da cidade e foi apedrejado até a morte. Por conta de uma vinha, um homem teve a sua vida arrancada. Esse é o resultado da cobiça, irmãos. A cobiça, ela é perigosíssima. Ela nos impulsiona até a agressão e até o homicídio. Você veja, por exemplo, quando temos outro exemplo disso, é lá no livro de Josué, capítulo 7. O pecado de Acã. Os irmãos vão lembrar muito bem que quando o povo de Israel estava lutando contra um dos povos cananitas, né? Na luta do povo de Israel contra os amorreus, né? Que era uma das tribos cananitas, a Bíblia vai dizer em Josué capítulo 7 que quando o povo sobe para batalhar, eles começam a perder, né? E a Bíblia vai dizer no verso 3, os homens de Ai, que era a terra dos amorreus, feriram deles alguns, 36 homens morreram dos israelitas, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou em água. Eles estavam perdendo a guerra, estavam perdendo a batalha. E Josué, a Bíblia vai dizer que Josué rasga as suas vestes e clama a Deus perguntando: mas Senhor, o que está acontecendo? O Senhor nos tirou da terra do Egito e agora o Senhor nos livrou de tantos perigos para nos dar nas mãos dos nossos inimigos. E a Bíblia diz que ele ficou prostrado diante do altar com os anciãos uma parte do dia, de manhã até a tarde. E a Bíblia diz que Deus responde. Deus diz: olha, Josué, eu não ajudei vocês na batalha porque há entre vocês um anátema. A Bíblia fala isso. Um pecado, uma maldição no meio de vocês. Acontece que quando o povo de Deus se envolve com o pecado, ele se torna desprotegido e desprovido da ajuda de Deus. A Bíblia diz que Deus manda que Josué procure onde está o anátema. E Deus diz mais. No versículo 11, ele diz: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. E até tomaram do anátema, do amaldiçoado. E também furtaram e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o fizeram. Veja só, a Bíblia diz que Josué foi à procura de quem havia feito isso. E ele achou um homem da tribo de Judá chamado Acã. E Josué deu uma pressão nele e disse: confesse o seu pecado. O que foi que você fez? Você é a causa do nosso povo. Está perdendo a batalha. Homens morreram por causa do seu pecado. Confesse. E ali a Bíblia diz que Acã confessa a Josué. Ele diz: olha, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Eu vi uma capa babilônica. Olha só. Um povo idólatra. Um povo cheio de malícia, cheio de idolatria. Vi 200 ciclos de prata e uma língua de ouro, que era uma estátua de ouro, né? Uma língua de ouro do peso de 50 ciclos, e cobicei-os, e os tomei, e eis que estão escondidos na terra, onde, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Lá vi enterrado na tenda. A cobiça faz isso. A cobiça faz com que venhamos a nos afastar de Deus, venhamos a parar de confiar em Deus. A Bíblia diz, para resumir, que Acã e todos os seus filhos, todo o seu gado, toda a sua tenda foi apedrejada e queimada. Então você pode perguntar: mas Mateus, quem cometeu esse pecado foi Acã, porque os seus filhos e as suas famílias foram destruídas também?
porque a sua família era conivente com isso. Deus é justo, irmãos. O pecado, o despojo que ele havia pego, a capa, o dinheiro, estava enterrado na tenda deles, eles sabiam. Isso fica muito claro quando nós voltamos e vamos para Levítico, capítulo 16, se eu não estiver enganado. Vamos ver a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles se rebelaram contra a liderança de Moisés e morreram. Aí você pode perguntar, tá, mas e daí? E daí que os filhos de Corá não participaram da rebelião. E eles não foram mortos. Existe um salmo que foram eles mesmos quem escreveram, dando louvores e graças a Deus, que matou os pais dele. Como assim, Mateus? Pois é, porque eles reconheceram que os seus pais estavam em pecado e que Deus era justo. Amém? Que venhamos a nos guardar da cobiça, do desejo de possuir mais, do desejo desenfreado, não o desejo de sonhar, irmãos, não o desejo de muitas vezes você querer algo melhor, não, perdão, mas a cobiça de machucar, até ferir, até chegar ao ponto de matar alguém ou sentir ódio por alguém, porque esse alguém tem algo que você quer. Orem e vigiem, para que venhamos a estar em comunhão com Deus e a sua palavra. Deus abençoe.